Bem, essa aqui é a nossa planilha de número 1, onde eu vou estar falando sobre como organizar dados, como contar, como calcular a amplitude total, número de classes e outros detalhes que eu quero apresentar aqui para você. Bem, primeiramente eu quero mostrar aqui como que o Excel pode organizar melhor os nossos dados. Construir aqui uma tabela bem simples: candidato, número de votos e o percentual de votos. E aqui eu tenho como eu calculei aqui o percentual de votos, que é o número de votos de cada candidato pelo total, divide B3, que é 15.280 por 38.197, obtive 40%. E aqui cliquei, arrastei, calculei o percentual de votos que cada candidato teve. Aqui nada mais é que acumulado, que é o soma, que é a soma do candidato anterior mais o candidato atual até completar a soma total dos votos. E aqui na planilha aqui do lado, essa 2, eu tenho aqui os dados brutos que eu utilizei para poder organizar. Eu consegui fazer esse rol aqui, que é o conjunto organizado dos dados, classificando os dados do menor para o maior. Então você tem aqui os dados brutos, seleciona, clica aqui em dados, depois classificar de A a Z, que é do menor para o maior. Clicou, automaticamente os dados são classificados e assim facilita a sua contagem. Você transforma os dados brutos em um rol de dados organizados. Se for em palavras, nomes, ele vai classificar de A a Z. Se for números, do menor para o maior. E aqui nós temos o rol, que eu vou utilizar para poder fazer a contagem aqui dos números, né? Quantas ocorrências nós tivemos do número 5, do número 6, do número 7 e até o número 15. Então, para você transformar todos esses dados do rol aqui em classes únicas, ou seja, você excluir apenas dados repetidos, uma tarefa um pouco comum quando envolve números e repetições, né? Você quer excluir os repetidos e deixar ele exibir apenas uma vez. Então você seleciona o conjunto de dados que você deseja fazer isso, remover dados duplos. Você pode copiar para um lugar, eu vou fazer aqui mesmo, vou copiar aqui para uma nova planilha para te mostrar melhor. Colar e depois clicar em remover duplicatas. Clicou em remover duplicatas, é realmente a coluna E, clique em OK e vai aparecer uma mensagem. No caso que eu tive 19 valores duplicados encontrados e removidos e 10 valores exclusivos, ou seja, tinha muita repetição de número. Foi esse conjunto de números aqui, sem repetição, que eu utilizei para fazer a contagem das classes. Então eu utilizei uma função aqui conhecida no Excel, que é a função cont.si. A função cont.si, ela conta de acordo com o critério que você define. Aqui você define qual intervalo que você quer contar as células. Você vai contar dentro desse intervalo de células, de C2 até C30, que é exatamente esse aqui, como você pode ver selecionado em azul, apenas as células que são igual a E2. No caso, E2 é igual a 5, ou seja, quantos números 5 eu tenho aqui nesse rol? Apenas um. Se eu colocasse outro número 5 aqui no lugar desse 6, ele ia contar mais um 5. 2 5. Fazendo isso aqui, lembrando sempre de colocar o cifrão antes da letra da coluna para poder impossibilitar a cópia, e antes da letra da linha para impossibilitar a cópia da linha também. Então esse intervalo de células aqui está travado, digamos assim. Então você faz a cópia. Se eu não tivesse ainda os valores aqui digitados, já calculei o primeiro, então clica nessa alça que eu mostrei na aula para vocês. Clica e segura e arrasta, ó. Ou clica duas vezes para ir até o final. E automaticamente a soma já é realizada para todos. E o total da soma é 29, que é realmente a quantidade de dados que eu tenho. Vamos ver aqui, selecionei. Quantos dados? Contagem 29. Lembrando que essa barra de estados aqui, ela dá a média e a soma também, para qualquer valor que você selecione. Ele vai estar te dando aqui a média, contagem, soma. Média, contagem, soma. Contagem, 3 dados. Qual é a soma deles? 4. Qual é a média? 1,33. Então é um recurso que você
você vai ter para calcular com mais facilidade, soma e contagem. E aqui do lado eu fiz também, eu usei a função soma-sis para poder somar com dois critérios. Nesse caso aqui eu criei um intervalo de classe de 5 a 8, de 8 a 11, de 11 a 15, para poder contar quantos dados eu tenho dentro desses intervalos. Lembrando que essa barra aqui indica que o intervalo é aberto, ou seja, incluo 5, e aqui do lado não tem barra, então o intervalo é fechado, ou seja, eu não incluo 8. Então apenas dados de 5 a 8. Quantas repetições eu tenho em um intervalo de classe que vai de 5 até 8? Eu tenho 9, que eu consegui aqui calculando com a função conte.sys. A função conte.sys, da mesma forma que a função conte.si, ela conta determinado conjunto de células que está definido no intervalo de critérios. Então você determina aqui onde estão os critérios, intervalo de critérios 1, que está assinalado aqui em azul, que é C2 até C30. O critério que você está definindo é maior ou igual a 5. Ele vai contar para você os valores maior ou igual a 5. E no segundo critério, intervalo de critérios 2, que é o mesmo rol, você vai contar apenas os valores que são menores que 8. Se de 5 a 8, quantos valores eu tenho? Eu tenho 9. Vamos ver. 5, 6, 7, não inclui 8. Então, eu tenho contagem igual a 9. Realmente está certo. Mesma coisa eu fiz aqui. De 8 a 11. Maior que 8 e menor que 11. Maior ou igual a 11 e menor que 15. E maior que 15 e menor que 16. Então, como não tem um número maior que 15, então vai contar apenas o 15, que deu 29 também. Ou seja, bateu. E também mostramos aqui como calcular a amplitude total. Então, para você calcular a amplitude total de uma classe, de um rol de dados, nesse caso aqui, basta você subtrair o maior valor e o menor valor, ou seja, as funções máximo e a função mínimo, subtrair uma com a outra. Então, o máximo valor que eu tenho aqui, se eu fosse calcular, eu iria encontrar 15. E o mínimo valor é 5. Então, 15 menos 5, 15 menos 5, eu tenho aqui, ou seja, máximo menos mínimo. 15 menos 5, eu tenho 10. Nesse caso aqui, eu encontrei a amplitude total. Agora, para encontrar o número de classes, eu devo dividir a amplitude total pela quantidade de classes que eu quero. Essa quantidade de classes que eu quero, que está aqui, coloquei 5,82, eu obedeci um critério em estatística que a gente chama de Sturges. Então ele consiste em você utilizar um método que multiplica pelo logaritmo a soma de 1 mais 33,3, o logaritmo da quantidade de dados que você tem, ou seja, 1 mais 3,3 multiplicado pelo logaritmo de repetições que você tem nos dados. Então você tem aqui 29 amostras, você tem 29 respondentes na sua amostra. Então você multiplica 1 mais 3,3, você soma, depois multiplica pelo logaritmo de n, que é 29, no caso que é K12, está na célula K12, você vai encontrar o valor que determina a quantidade de classes, mas isso aqui não é regra padrão para você encontrar número de classe. Você pode definir o seu próprio número de classes também, dependendo do seu critério, dependendo da necessidade da pesquisa e do próprio pesquisador. Então aqui eu encontrei o número de classes, ou seja, 10 dividido por 5,82. Encontrei 1,71, ou seja, duas classes. Poderia arredondar aqui para 2. Eu não posso ter 1,71 de classe, ou é 1 ou é 2. Então, duas classes com 6 números, de 6 em 6. Então, não iria ser o suficiente para eu poder mostrar aqui todos os dados para vocês. Seria 5 mais 6, 13, 13 mais 5, de 5 até 13, de 13 até 5. Então, eu quis distribuir com uma precisão maior. Então, diminuir o intervalo ao meu critério mesmo, mas
você também poderia ter utilizado esse critério aqui. E aqui eu mostro como encontrar o ponto médio de uma classe, que nada mais é que você somar o limite superior e inferior, ou seja, o maior e menor valor da classe dividido por 2. Então você encontra aqui o ponto médio da classe: 9, 13 e 6. Lembrando aqui que eu utilizei os operadores, né, que a gente viu nas aulas passadas, como nós podemos utilizar os operadores para poder fazer cálculos diversos, de acordo com sua necessidade. E aqui na planilha 5 eu trouxe um exemplozinho básico de como a gente pode fazer diversas aplicações das fórmulas, dos operadores, para poder gerar nossas próprias fórmulas para quando precisarmos em situações distintas. Por exemplo, quando quisermos calcular o valor futuro em juros compostos. Então aqui é uma capitalização composta, lembrando aí de capitalização composta, que é o valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Lembrando que a taxa, que é 8%, dividir por 100, ou seja, 0,08. E aqui eu tenho D3, que é o valor presente, 250, que multiplica 1 mais, 1 é da própria fórmula, 1 mais D6, que é I, que é a taxa, elevado, que é a potência, o sinal de circunflexo é o sinal de potência, potenciação, exponenciação, elevado a 12. Então nós temos o valor 629. Ou seja, se eu trocar o valor aqui, automaticamente o valor futuro também vai ser recalculado. Essa é a vantagem de você utilizar a referência da célula. Então, no mais, essa foi aqui a nossa aula 1 sobre intervalo de classe, rol, dados brutos, amplitude total, número de classe, que nós apresentamos aqui para você. Qualquer dúvida, você manda a sua planilha ou a sua dúvida aí por e-mail pra gente, manda um recado, chama, a gente ajuda e você vai ter muito êxito aí no